Já imaginaram um dos advogados mais respeitados de França, em pleno século XIX, no auge da sua carreira? Agora, imaginem esse mesmo homem a deixar para trás as leis dos homens, para se dedicar a decifrar as leis do espírito. Pois bem, esta é a história incrível de Jean-Baptiste Rousteng. Olhem, para percebermos a pessoa de quem estamos a falar. Esta citação diz praticamente tudo. Como é que alguém que chega ao cargo máximo da sua profissão, o de bastonário, se torna, ao mesmo tempo, um fervoroso discípulo de Allan Kardec? É precisamente essa a pergunta que vamos tentar desvendar. Primeiro vamos fazer uma viagem no tempo, ao mundo de Rousteng, antes de tudo isto. Um mundo que não era feito de sessões mediúnicas, mas sim de sessões de tribunal, onde ele construiu uma reputação, uma reputação de ferro. Este era o seu território, o imponente Palácio da Justiça em Bordeaux. É só imaginar aqueles corredores solenes, o peso da lei em cada canto. Foi neste palco que Rousteng se tornou uma autêntica lenda, reconhecido como um dos juristas mais brilhantes da sua geração. A carreira dele foi, uma subida meteórica. Em 1829 entra para a Ordem. Menos de 20 anos depois já está no Conselho. E em 1848 atinge o topo. É eleito bâtonnier, o equivalente a presidente da Ordem dos Advogados. Foram quase 30 anos de um sucesso implacável, até que, em 1858, a saúde o força a uma paragem repentina. Mas o que é que o tornava tão especial? Esta citação de um colega revela o seu segredo. Ele era muito honesto para desnaturar factos. Ou seja, ele não torcia a realidade. A sua mente procurava, sem descanso, os princípios, a verdade por trás da lei. Guardem bem esta característica, porque ela vai ser absolutamente fundamental mais para a frente. A reputação dele era tal que o próprio Allan Kardec, o codificador do espiritismo, o descreveu como um homem de sua posição, posto entre os mais esclarecidos. Isto não era um elogio qualquer, vindo de quem veio. Mostra bem o calibre intelectual do homem, cuja vida estava prestes a dar uma volta de 180 graus. Então, como é que este pilar da lei e da ordem, este homem da lógica, chega ao ponto de viragem que iria redefinir toda a sua existência? Pois é, esta é a grande questão, não é? O que faz com que um advogado no topo do mundo, o verdadeiro pilar da sociedade, abandone tudo o que conheça para mergulhar de cabeça no desconhecido? A resposta parece ter vindo em 3 atos. Primeiro, a doença de 1858, que o arranca da sua amada profissão. Depois, um conselho totalmente inesperado de um médico, em 1861, leia Kardec. E, por fim, o estudo. Ele mergulha nos livros sobre espiritismo e a sua vida, a partir daí, nunca mais foi a mesma. Mas Rousteng não se contentou em ser apenas um estudante. A sua mente de jurista, sempre metódica e organizada, levou a criar uma obra que se tornaria um marco e também um foco de uma enorme controvérsia. E aqui está ela, Les 4 Évangiles, os 4 Evangelhos. Publicada em 1866, esta obra gigantesca viria a definir o seu legado espiritual, para o bem e para o mal. O mais fascinante nisto tudo é a sua origem. O conteúdo teria sido recebido pela médium Émilie Collignon, mas foi Rousteng, com o seu cérebro de advogado, que pegou em todo esse material, digamos, bruto, e o organizou, estruturou e publicou, com o objetivo claro: revelar uma nova interpretação dos Evangelhos. E é aqui que está o epicentro da polémica, que este slide ilustra na perfeição. A doutrina de Kardec afirmava que Jesus tinha um corpo físico, de carne e osso. Mas Rousteng, na sua obra, apresenta uma ideia radicalmente diferente, a chamada teoria dossiatista. O corpo de Jesus seria fluídico e o seu sofrimento na cruz uma aparência. Ora, isto era uma divergência gigantesca que abalou o movimento espírita da época. Ok, então qual foi o legado final deste advogado que se tornou um mensageiro espiritual? E até onde é que a sua obra chegou? A influência dele espalhou-se sem dúvida. A obra foi traduzida para várias línguas, mas, como o gráfico deixa bem claro, foi no Brasil que ela simplesmente explodiu. Vejam só aquela barra a indicar influência máxima. Por razões que ainda hoje fascinam os estudiosos, a obra de Rousteng criou raízes profundíssimas no Brasil, tornando-se uma das bases do espiritismo no país, de uma forma que não se viu em mais nenhum lugar do mundo. E para voltarmos ao homem por detrás da obra, nada melhor do que o seu próprio testamento. Reparem na precisão, na clareza. Mesmo nos seus últimos desejos, o advogado meticuloso está ali, bem presente. É a prova da sua dualidade, um místico, mas com a mente de um jurista.
E o seu testamento revela também um lado muito generoso. Ele não se esqueceu da sua primeira casa, deixou dinheiro e toda a sua biblioteca jurídica para ajudar advogados em dificuldades. E claro, o mais importante, cuidou da sua querida esposa Elizabeth, a quem deixou todos os seus bens. A sua jornada terrena terminou a 2 de janeiro de 1879. Este anúncio de falecimento marca o fim de uma vida absolutamente extraordinária, mas ao mesmo tempo o início de um legado que perdura. Mas o mais impressionante talvez esteja nesta frase do anúncio. Voltarei, Deus me dará a graça de retomar e de continuar a minha obra. Para ele, a morte não era um ponto final, era apenas uma interrupção. Uma pausa antes de continuar a sua missão. E é com esta pergunta que ficamos. Como é que um homem da lógica, do direito, dos factos, se tornou a voz de uma revelação espiritual que ecoa até aos dias de hoje? A vida de Jean-Baptiste Rostand não nos dá respostas fáceis, mas deixa-nos sem dúvida com uma história fascinante sobre as incríveis transformações do espírito humano.